Olá para quem nos acompanha em mais uma análise de hoje. É com um entusiasmo imenso e até um pouco de choque com o que li que damos início à nossa exploração. É uma satisfação gigantesca participar dessa investigação. Tem muita coisa intensa hoje, né? Com certeza tem. O objetivo deste nosso mergulho profundo é examinar uma pilha impressionante de decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Tudo ali datado do final de fevereiro e início de março de 2026. E a missão que temos pela frente é fascinante. Vamos destrinchar 10 casos reais que mostram exatamente como a justiça precisa equilibrar regras frias, códigos gigantescos e a realidade muitas vezes caótica e imprevisível do ambiente de trabalho brasileiro. E vale fazer um adendo para quem não respira o mundo jurídico todos os dias. Quando um processo chega ao TST, lá em Brasília, nós não estamos mais discutindo apenas uma briga isolada entre minha empresa e um funcionário. Tomar uma proporção maior. Exato. Estamos falando da Corte Máxima Trabalhista do país criando precedentes. Os processos que vamos analisar hoje cobrem um espectro inacreditável da experiência humana. Eles vão desde tragédias físicas e situações de assédio moral, de embrulhar o estômago, até disputas quase cômicas sobre quem realmente manda em uma cozinha, ou se a lei trabalhista se aplica a um trabalho voluntário dentro de uma igreja. São recortes muito precisos da vida real batendo de frente com a lei. Certo. Vamos destrinchar isso. E para começar, vamos conduzir a conversa para o nosso primeiro grande tema, que são as novas dinâmicas e pressões no ambiente de trabalho. O primeiro caso envolve o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, lá em Brasília. A história gira em torno de um assistente que conseguiu o regime de teletrabalho durante a pandemia. Um cenário muito comum, aliás. Muito comum. Acontece que, passada a crise sanitária, ele precisava manter esse formato em casa, não por conveniência ou porque, não queria pegar trânsito, mas para cuidar da filha. A criança nasceu com hipotonia muscular global. Para quem não conhece, é uma condição que causa flacidez severa nos músculos e exige acompanhamento constante com fisioterapia, terapia ocupacional, afeta o controle motor e a fala. Uma situação super delicada para a família. Demais. E o órgão, no entanto, tentou forçar o retorno presencial desse pai de qualquer jeito. O argumento da chefia foi algo como: nós temos o poder diretivo, nós decidimos de onde a equipe trabalha, e a pandemia acabou. O que é fascinante aqui é como a terceira turma do TST interveio nessa disputa e colocou um freio nessa lógica. O argumento do empregador sobre o poder diretivo, que é basicamente o direito da empresa de ditar as regras do jogo e o local de trabalho, é de fato um pilar fortíssimo do direito trabalhista. Porém, o tribunal olhou para a situação e disse que esse poder não é absoluto. Ele não pode simplesmente atropelar a Constituição Federal, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Não dá para ignorar a proteção ao menor. De forma alguma. Esses documentos garantem que o interesse da criança, a saúde e o desenvolvimento dela tem prioridade absoluta sobre a burocracia de um escritório. E tem um detalhe na nossa fonte que me chamou muita atenção e eu fiquei surpreso. A Justiça perguntou para o CONFEA se a produtividade desse assistente tinha caído enquanto ele estava em casa cuidando da filha. E a resposta foi não. Não houve comprovação nenhuma de queda de rendimento. Ou seja, a exigência do retorno presencial parecia ser apenas pelo controle visual do funcionário. Exatamente. Sem nenhum prejuízo comprovado para o órgão governamental e com um risco imenso ao tratamento da criança, a Justiça determinou que o teletrabalho fosse mantido. Isso manda um recado muito claro para as lideranças que estão acompanhando a nossa análise. A flexibilidade de trabalho, em casos de saúde familiar grave, está deixando de ser um mero benefício corporativo para se tornar, em circunstâncias específicas, um direito protegido por lei. É um caso que traz um alívio e demonstra muita sensibilidade do tribunal. Mas, infelizmente, sabemos que o ambiente corporativo muitas vezes passa longe dessa empatia, o que nos leva ao segundo caso, que é um contraste brutal com o primeiro. É uma mudança drástica de cenário. Trata-se de uma situação em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, envolvendo prestação de serviços para a financeira Crefisa, através de uma empresa chamada Adobe. Pensa no cenário. Uma coordenadora de filial
era submetida a uma panela de pressão inimaginável. Para cumprir as metas de venda de empréstimos, ela era obrigada a fazer uma média absurda de 540 ligações diárias. Nossa, é um volume assustador. Se a gente fizer as contas rápidas aqui, em uma jornada de 8 horas, isso dá mais de uma ligação por minuto, sem parar nem para respirar. E o clima era tão tóxico que as reuniões de equipe eram oficialmente apelidadas de reunião dos desesperados. É surreal. E as provas coletadas nesse processo mostram que a cultura do suor, entre aspas, cruzou a linha da barbárie. Haviam mensagens de e-mail disparadas para a equipe com frases como "nosso emprego está em jogo", sempre acompanhadas de rankings vexatórios que expunham quem estava no fundo da tabela. Em grupos de WhatsApp, as mensagens da chefia eram intimidações puras, do tipo "tem muita gente lá fora querendo seu emprego". Com todas essas provas na mesa, a 8ª turma do TST validou uma indenização de R$10 mil por assédio moral. Isso muda a forma como as empresas precisam treinar seus gerentes hoje, certo? Porque muita gente ainda acha que gritar e ameaçar faz parte de bater a meta do mês. Sem dúvida. O entendimento jurídico reforça que a gestão por terror psicológico, com ameaças veladas de demissão e exigência de metas matematicamente inatingíveis, fere a dignidade humana. A cobrança de resultados é óbvia, faz parte do capitalismo e do negócio, mas a violência moral para espremer esses resultados agora é reconhecida como uma infração grave, passível de punição financeira e mancha na reputação da marca. É assustador ver como a pressão psicológica destrói o ambiente. Mas em alguns casos, como vamos explorar agora no nosso segundo tema, de limites críticos, as violações atingem o corpo físico do trabalhador de maneiras revoltantes. Essa transição para as violações físicas é bem pesada na nossa lista hoje. Sim. Vamos mudar o foco para Bauru, também em São Paulo, envolvendo a empresa Consilig. Uma cobradora interna estava lá, na mesa dela trabalhando. Um colega se aproximou, supostamente para ajudar com um atendimento no sistema, e, do nada, se abaixou e deu um beijo forçado na boca dela na frente de todo mundo. A trabalhadora teve crises de ansiedade na hora, ela procurou a supervisora, o RH, fez boletim de ocorrência na polícia, e sabe o que a empresa fez? Nada. Pior ainda, na justiça, a empresa tentou culpar a vítima inventando que ela e o agressor tinham um relacionamento amoroso. Isso levanta uma questão importante sobre a cegueira intencional de alguns departamentos de recursos humanos. E aqui entra o poder imbatível da prova material. O que definiu o destino desse processo foi uma câmera de segurança. O vídeo flagrou o momento exato, sem margem para interpretações duplas, comprovou a surpresa, o bote do agressor e a total ausência de consentimento da mulher. Com base nesse vídeo irrefutável, a primeira turma do TST garantiu a ela a rescisão indireta. Só para traduzir para quem nos ouve e não é do meio jurídico, a rescisão indireta é como se o funcionário aplicasse uma demissão por justa causa no próprio patrão. Perfeito, é exatamente isso. A pessoa sai da empresa, mas leva absolutamente todos os direitos financeiros como se tivesse sido demitida sem justa causa, além de, nesse caso, uma indenização de R$5 mil por danos morais. É a lei dizendo que o ambiente ficou intolerável por culpa da empresa. E o desfecho dessa história tem um agravante formidável. A supervisora que foi lá testemunhar pela empresa, aquela que tentou desacreditar a vítima, dizendo que foi só uma brincadeira ou que eles tinham um caso, agora é alvo de um ofício direto para o Ministério Público Federal. Essa parte me deixou impressionada. Ela vai ser investigada pelo crime de falso testemunho. E isso serve de alerta máximo para gestores que tentam acobertar assediadores para proteger o nome da empresa. A consequência pode ser na esfera criminal, não fica só na trabalhista. Uma demonstração claríssima de que o TST não está brincando. E já que falamos em negligência perigosa, o próximo processo é uma tragédia fatal ocorrida na fábrica da Votorantim Cimentos em São Luís, no Maranhão. O relato é angustiante. Um trabalhador de uma microempresa terceirizada perdeu a vida fazendo a limpeza interna de um silo gigantesco de cimento. Ele usava técnica de rapel. No meio do procedimento, ele despencou no resíduo,
e acabou soterrado pelo próprio material que tentava limpar. A análise técnica desse acidente pelo Ministério Público do Trabalho revelou uma negligência estrutural assustadora. Pense na cena. A norma exige que haja uma prancha de apoio firme para o trabalhador ficar em pé dentro desse silo. Não havia prancha alguma. Ele estava literalmente pendurado, suspenso por uma corda que acabou ficando frouxa. Enquanto estava nessa posição super vulnerável, ele precisou usar ar comprimido para tentar quebrar uma crosta dura de cimento presa na parede. E aí a estrutura cedeu? Quando a crosta cedeu, ela trouxe outras junto que caíram em cima dele, puxando esse rapaz para baixo. E a audácia da defesa da empresa. Nos documentos, eles tentaram jogar a culpa exclusivamente nas costas da vítima, dizendo que o trabalhador não tomou cuidado. É o cúmulo. É uma defesa padrão que raramente se sustenta quando a infraestrutura é falha. A primeira turma do TST olhou para as provas e manteve a condenação firme. As empresas responsáveis terão que pagar R$150 mil por danos morais coletivos, além de assinar um compromisso rigoroso de adequação de segurança sob pena de multa diária. O recado dos juízes foi simples. Não se pode transferir a culpa de um ambiente de trabalho mortal para a vítima, especialmente em atividades de risco extremo. Ainda nesse fio condutor de esgotamento físico, vamos para uma fábrica de calçados da Alpargatas, em Campina Grande, na Paraíba. Um operador de prensa entrou na justiça alegando que o setor onde trabalhava era uma verdadeira estufa. E não é força de expressão. Os laudos do processo registraram que o termômetro batia quase 30 graus Celsius, 29,94 graus para ser exato. Para contextualizar para nossa audiência, a regra técnica diz que o limite tolerável para o corpo humano naquela função específica seria de 25,9 graus. Estava muito acima do limite. E a base legal para resolver esse calorão todo exigiu uma verdadeira viagem pelas normas regulamentadoras, as famosas NRs. O TST tem uma regra pacificada, o tema 161. Essa regra dizia que quem trabalha sob calor excessivo tem direito, por uma questão de saúde e higiene ocupacional, a pausas regulares para recuperação térmica. Se a fábrica não deixa o funcionário parar para respirar e esfriar o corpo, a justiça obriga a empresa a pagar esse tempo de pausa como hora extra. Foi o que aconteceu. A fábrica foi condenada a pagar essas horas. Mas há uma reviravolta burocrática vital nessa decisão. Deixe-me adivinhar, uma questão de prazos. Isso, a fábrica só precisa pagar essas horas extras retroativas até o dia 9 de dezembro de 2019. Mas por que essa data tão específica? O corpo humano parou de sentir calor depois de 2019? A biologia não mudou, mas a lei sim. Nessa data, o governo alterou o texto da norma regulamentadora e simplesmente apagou da lei a exigência desse intervalo específico para a recuperação térmica. Ou seja, a partir daquele dia, a obrigação legal deixou de existir. O tribunal precisou aplicar a lei vigente em cada época, mostrando como uma simples canetada em Brasília muda a realidade do chão de fábrica. Olha a loucura que é o nosso sistema, e aqui é que a coisa fica realmente interessante, pois vamos entrar no nosso terceiro tema, que foca nas fronteiras de quem é e quem não é considerado um funcionário perante a lei, o que define o famoso vínculo empregatício. O primeiro caso dessa série cruza a linha entre o trabalho e a fé. Uma mulher entrou na justiça pedindo vínculo empregatício como igreja evangélica. Esse caso gerou muita discussão nos bastidores jurídicos. Imagino que sim. Ela alegava que, desde os seus 15 anos de idade, prestava todo tipo de serviço administrativo, controle financeiro, compras, relatórios, inclusive acompanhando as missões do pai, que era bispo, e depois do marido, que é pastor, em viagens para Angola, Moçambique e África do Sul. A igreja se defendeu dizendo que o dinheiro que ela recebia era apenas uma ajuda de custo para a família pastoral. E para quem acompanha disputas trabalhistas, sabe que provar o vínculo exige preencher requisitos muito rígidos da CLT, como a não eventualidade e, principalmente, a subordinação hierárquica a um chefe. A quinta turma do TST negou o vínculo a ela. A justiça interpretou que o esforço dela não era um trabalho comercial, mas sim uma colaboração familiar,
baseada na vocação religiosa e na fé que dividia com o marido. Era um apoio espiritual e logístico à missão do parceiro. E teve um detalhe no processo que achei genial. O crachá que ela usava nesses eventos internacionais não dizia diretora financeira ou assistente administrativa. Dizia literalmente apenas esposa. Imagina a cena na justiça. Esse detalhe do crachá é quase poético juridicamente. Ele evidenciou que não havia uma hierarquia corporativa ali. A estrutura de ordens e obediência funcionava sobre os dogmas de uma instituição religiosa, não como um contrato de trabalho onde a pessoa bate ponto para um gerente. O vínculo tradicional de emprego simplesmente não existia ali. E, continuando nessa linha de investigar o que o cargo no crachá realmente significa na prática, temos um caso de Curitiba. Uma cozinheira foi promovida a chefe de cozinha em um hotel da rede Radisson. Depois de demitida, ela processou o hotel exigindo horas extras, provando que sua jornada começava de madrugada e ia frequentemente até as 10h30 da noite. A defesa do hotel foi clássica, dizendo que ela tinha o título de chefe de cozinha, ganhava um salário acima da média, então ela exercia um cargo de confiança. E pela regra da CLT, quem tem cargo de confiança não bate ponto e não ganha hora extra. Problema resolvido, certo? Errado. A 8ª turma do TST desmontou a tese do hotel e deu uma aula sobre o que realmente significa a expressão cargo de confiança. Para quem está nos ouvindo e tem cargos como coordenador, supervisor ou chefe, fiquem atentos a isso. Não basta ter um título pomposo no e-mail corporativo ou ganhar um pouco mais. A Justiça exige que você tenha real poder de gestão e autonomia. Isso significa ter a caneta na mão para contratar alguém, demitir um funcionário problemático ou tomar decisões financeiras estratégicas em nome do dono da empresa. O que não era o caso dela. Ela era uma chefe técnica, ela mandava no tempero, nos pratos, organizava as panelas, mas se quisesse demitir um ajudante, tinha que pedir permissão para o gerente do hotel. Exatamente. Ela estava submetida ao controle de jornada e a 2 camadas de chefia acima dela, o gerente de alimentos e o gerente geral do hotel. Como não tinha o poder de mando administrativo, a exceção legal do cargo de confiança caiu por terra. Resultado, o hotel teve que pagar todas as horas extras. É fascinante ver a justiça cortando a burocracia e olhando para o mundo real. E veja, até os próprios advogados que vivem de estudar essas regras acabam tropeçando nelas. Uma advogada contratada via CLT por um escritório de advocacia em Canoas, no Rio Grande do Sul, processou os próprios patrões. Ela queria uma parte dos honorários de sucumbência. Para nossa audiência que não é do direito, honorário de sucumbência é basicamente aquele prêmio em dinheiro que a parte derrotada no processo é obrigada a pagar para os advogados da parte que venceu a causa. Ela argumentou que redigia petições e ia nas audiências, logo, merecia uma fatia do bolo dessas vitórias. O problema é que a primeira turma do TST não olhou só para a CLT, mas cruzou as informações com o Estatuto da Advocacia. E a regra é dura. Para um advogado empregado ter direito a rachar esse prêmio, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, um contrato formal e prévio estipulando essa divisão com o escritório. Segundo, provar que tinha responsabilidade direta e formal pela estratégia e condução de casos específicos. E ela provou isso? Não. Ficou demonstrado que ela redigia minutas que eram revisadas e alteradas por advogados sêniores e nas audiências mais importantes, ela ia sempre acompanhada como suporte. O TST entendeu que atuar como equipe de apoio não dá direito automático à bolada dos honorários sem um acordo por escrito. Bom, nós chegamos agora ao nosso 4º e último tema da nossa análise, as regras do jogo e aquelas bizarrices processuais que parecem roteiro de filme. O primeiro caso relata uma situação absolutamente surreal da época da pandemia. Era uma audiência online por videoconferência. O advogado de um trabalhador estava lá, debatendo, e conseguiu fechar um acordo fantástico com a companhia aérea TAM de R$150 mil para o cliente. A empresa concordou, assinou e pagou tudo. Sabe qual é o problema incrível dessa história? O cliente já estava morto.
Fazia um mês que ele havia falecido antes da audiência. E a viúva só apareceu no processo um ano depois para tentar anular o acordo, dizendo que o contrato do advogado tinha expirado com a morte do marido. Imagina o susto no tribunal. Mas se ligarmos isso ao quadro geral da segurança jurídica no Brasil, a decisão dos juízes faz todo sentido. Eles recorreram ao Código Civil, especificamente ao artigo 689. Esse artigo serve para salvar transações feitas de boa-fé. Ele diz que os atos praticados pelo advogado continuam perfeitamente válidos se ele não sabia da morte do cliente no momento da ação. No processo, não havia uma única prova de que o advogado soubesse do óbito na data da chamada de vídeo, e não houve nenhuma má-fé no repasse do dinheiro. Como a viúva demorou quase um ano para avisar a justiça e os valores já estavam todos quitados, o TST bateu o martelo e o acordo de 150 mil foi mantido. Menos mal para o advogado. E para fechar nossa lista, temos um drama de bastidores no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Era um caso comum, sobre horas extras, o placar do julgamento estava empatado em 1-1. Uma desembargadora pediu para analisar melhor o processo, o famoso pedido de vista, e a sessão foi suspensa. Passou o tempo e, quando o julgamento voltou, a composição dos juízes tinha mudado. A juíza que pediu vista se aposentou, a juíza que já tinha votado a favor do trabalhador foi promovida para o TST. 2 novos juízes substitutos sentaram naquelas cadeiras, e aí um desses juízes novatos tentou fazer o quê? Mudar o voto que a juíza promovida já tinha deixado registrado. Ele tentou reescrever a história processual. Com essa manobra dele, uma provável vitória de 2-1 para o trabalhador estava virando uma derrota. O caso subiu para o TST e a corte anulou o julgamento inteiro. As regras do Código de Processo Civil são inegociáveis nisso. Um juiz pode mudar de ideia e alterar o próprio voto antes do resultado final? Sim. Mas, se ele dá o voto e depois se aposenta ou é transferido, aquele voto vira pedra. Ele fica trancado. Um juiz que herda a cadeira não pode apagar ou substituir o voto do antecessor. Incrível ver como os pequenos detalhes burocráticos podem simplesmente implodir um processo. Chegamos ao fim da nossa pilha de processos e, resumindo o que vimos hoje, foi uma verdadeira montanha-russa. Vimos o tribunal pesando vídeo de segurança que desmascarou um assediador, a exigência implacável por pranchas de segurança e pausas para não derreter no calor da fábrica, e até a lei protegendo acordos feitos para clientes que já não estavam mais entre nós. Então, o que tudo isso significa no panorama geral das relações de trabalho? O fio condutor que une todos esses casos é que a Justiça do Trabalho exige conexão com a realidade orgânica. O TST não atua na superfície das narrativas das empresas. Como vimos exaustivamente hoje, não importa se no seu crachá está escrito esposa, chefe de cozinha ou diretor. Se na prática a pessoa não manda em nada, ou se a pressão adoece enquanto os relatórios dizem que está tudo bem, a justiça ignora a ficção do papel e julga o suor, as lágrimas e as provas concretas do dia a dia. Eles procuram a verdade dos fatos, não o brilho das nomenclaturas. Excelente ponto para encerrarmos nossa exploração de hoje. E antes de irmos, eu quero deixar uma provocação, um pensamento para quem nos escuta levar para o resto do dia. O TST foi muito cirúrgico em definir que um cargo de confiança existe apenas quando um ser humano tem o poder real de planejar custos, dar ordens e aprovar demissões sem pedir permissão. Mas pensem um pouco no avanço tecnológico que estamos vivendo agora. O que vai acontecer com as leis trabalhistas quando sistemas de inteligência artificial corporativos passarem a tomar essas decisões sozinhos? Se amanhã é um algoritmo que calcula o rendimento, aprova o corte de pessoal ou escala os turnos de uma fábrica inteira sem intervenção humana, a ideia de subordinação direta a um chefe humano deixa de existir. Como a justiça do futuro vai punir o poder diretivo ou até mesmo um assédio por metas absurdas quando o seu gerente absoluto for um software rodando em uma nuvem? Fica a reflexão para todos. Um abraço e até a próxima investigação.